Você pensa que é alguém, mas funciona como uma máquina. Presta atenção. O problema é que você não vive, você funciona. Se você é tão consciente assim, por que repete sempre os mesmos padrões? Este vídeo chegou até você porque o seu ego está no limite de sustentar essa farsa. Você pensa que é você, mas é apenas um conjunto de hábitos reagindo sozinho. Você acredita que está acordado, mas vive no automático. Você acha que decide, mas reage. Você acorda cansado, reage igual todos os dias, promete mudar e repete tudo de novo. Você chama isso de vida, mas sente por dentro que algo está errado. Então responde com sinceridade. Se você é tão consciente assim, por que vive preso aos mesmos impulsos, às mesmas emoções automáticas, às mesmas escolhas que não escolhe? O golpe é esse. A dor que você sente não vem do mundo, vem do fato de você não estar presente nele. E se isso te irrita, ótimo. É sinal de que o alvo foi atingido. Agora vem a revelação que destrói a crença confortável que você carrega. O problema não é falta de força, fé ou conhecimento. Gurdjieff chamou isso de sono mecânico. E aqui está o ouro que quase ninguém entende. Existe em você algo que não reage, que observa. Isso não é teoria, é experiência direta. Quando esse ponto desperta, o ego perde o controle e a máquina começa a falhar. Se você ficar até o fim, vai reconhecer exatamente onde sua falsa identidade te domina, como ela te usa todos os dias e como iniciar o único movimento real de despertar. Não para virar alguém melhor, mas para finalmente ser real. Agora escreve nos comentários, sem pensar muito. Eu não sou o meu ego. Escuta isso. Gurdjieff não falava para te acalmar. Ele falava para te acordar. Segundo o quarto caminho, o homem comum vive em sono profundo. Não é metáfora bonita. É literal. Você anda, fala, trabalha, ama, sofre, dormindo. Sua vida inteira é conduzida por impulsos automáticos. Você chama isso de eu, mas esse eu muda o tempo todo. Um minuto quer, no outro rejeita. Um promete, o outro foge. Isso não é identidade, isso é fragmentação. Agora vem o golpe. Se há muitos eus em você, então quem manda? Sente isso no corpo. O aperto no peito, a vontade de discordar, o impulso de se defender. Esse é o ego. Ele não quer ser visto. Ele vive de se passar por você. O ego não é vilão místico. É um mecanismo, um conjunto de hábitos, reações e mentiras repetidas. Ele te veste por fora e fala em seu nome. E você acreditou. Acredita até hoje. Presta atenção. A espiritualidade moderna te prometeu paz sem esforço. Despertar sem dor. Consciência sem choque. Isso é anestesia. Gurdjieff foi direto. Sem choque consciente, nada desperta. O homem dorme porque gosta. Dormir dói menos do que ver a própria falsidade. E aqui está a humilhação que seu ego odeia ouvir. Você não sofre porque o mundo é injusto. Você sofre porque não está presente. Agora vem o golpe mais cruel. Você não tem vontade própria. Você é movido por estímulos. Um comentário te altera. Um olhar te afeta. Uma lembrança te derruba. Isso não é liberdade. Isso é máquina. E a máquina sempre reage do mesmo jeito. Observe sua vida. Os mesmos conflitos. As mesmas desculpas. As mesmas promessas quebradas. Isso não é azar. É mecânica. Gurdjieff chamava isso de identificação. Quando algo acontece e você vira aquilo. Raiva vira você. Medo vira você. Orgulho vira você. E nesse instante, a consciência some. O ego assume o volante. E você chama isso de normal. Não é. É sono. E quanto mais você tenta se explicar, mais fundo dorme. Agora escuta com cuidado. Existe algo em você que observa. Um ponto silencioso que vê o ego agir. Esse ponto não reage. Ele presencia. Isso não é crença. É experiência direta. Mas ele é fraco porque nunca foi alimentado. Sua vida inteira você treinou a máquina. Nunca treinou a presença. E aí vem a promessa que assusta o ego. Esse observador pode crescer. E quando cresce, o ego perde poder. Sente o desconforto. O ego agora tenta rir. Tenta intelectualizar. Tenta concordar para não mudar. Truque antigo. Ridículo. O ego adora dizer isso é interessante para continuar mandando. Mas o quarto caminho não é sobre entender. É sobre ver. Ver-se mentindo. Ver-se reagindo. Ver-se dormindo. Sem drama. Sem culpa. Com choque. Aqui tudo muda. O despertar não é se sentir especial, é perceber o quão mecânico você é. É uma queda, não uma ascensão. O orgulho espiritual morre aqui. A autoimagem quebra. E é exatamente aí que algo real pode nascer. Não uma personalidade melhor, mas presença. Não um ego refinado, mas consciência. Agora presta atenção de novo. Se você parar aqui, o ego vence.
Ele vai usar esse vídeo como mais um enfeite. Se continuar, algo começa a rachar. E essa rachadura dói, mas liberta. Porque por trás da máquina existe algo vivo, silencioso, estável, não reativo. Isso não é teoria. É prática diária de observação, de lembrança de si, de choque contra o automático. Você pensa que vive, mas é vivido. Pensa que escolhe, mas repete. Pensa que é livre, mas reage. Essa é a sentença. E também a chave. Porque no instante em que você vê isso sem se justificar, sem se defender, sem se explicar, o sono diminui. Pouco, mas real. E agora fica a tensão que não se resolve aqui. Se você não é o ego mecânico, então quem observa tudo isso agora? E o que acontece com sua vida se essa presença crescer mais do que a máquina? Você ainda está tentando se proteger. Dá para sentir. Uma parte sua concorda, outra observa e outra quer fugir. Esse conflito interno é a prova viva do que Gurdjieff apontava. Você não é um, é muitos. E enquanto esses eus brigam pelo controle, nenhum deles é você de verdade. O ego odeia isso porque ele vive da ilusão de unidade. Ele precisa fingir que é sólido, mas ele é só barulho. Perceba agora. Enquanto você escuta, algo em você comenta, julga, concorda, discorda. Esse comentarista automático não é consciência, é hábito. Ele fala sem parar, porque teme o silêncio. O silêncio revela, o silêncio desmonta. Por isso você vive distraído. O ego prefere qualquer ruído a ficar nu diante de si mesmo. Você chama isso de pensamento. Gurdjieff chamava de mecanicidade. Pensamentos surgem sozinhos, se repetem sozinhos e somem sozinhos. E você acredita que eles são seus. Esse é o truque. Se fossem seus, você conseguiria pará-los. Tente agora. Pare um pensamento por um minuto. Não consegue. Então quem manda? Sente a tensão nos ombros. A respiração curta. O corpo sabe antes da mente. O corpo sente quando a verdade se aproxima. O ego se contrai porque vive no corpo como um parasita. Ele usa tensão para se manter. Relaxar é perigoso. Relaxar abre espaço para a presença. E presença dissolve automatismo. Você foi treinado para reagir desde cedo. Recompensa e punição. Medo e desejo. Isso moldou uma personalidade funcional, não uma essência viva. A personalidade é uma máscara social. Útil, necessária, mas falsa. O problema começa quando você confunde a máscara com o rosto. Aí nasce o sofrimento. Agora vem o ataque direto. Você não conhece a si mesmo. Tudo o que você chama de eu foi aprendido. Gosto, opinião, crença, valor. Tudo emprestado. Tudo condicionado. O ego se sente ofendido porque construiu uma identidade inteira em cima disso. Mas sem choque, nada cai. Sem cair, nada desperta. A espiritualidade confortável te ensinou a se aceitar como é. Gurdjieff ensinou a se ver como é. Aceitar sem ver é dormir melhor. Ver sem aceitar é acordar. E acordar não é bonito, é cru, é desconfortável. É admitir que você viveu uma vida inteira no piloto automático. Observe suas emoções, elas surgem antes de você decidir. Raiva aparece, medo aparece, ciúme aparece. Você chega atrasado em si mesmo, só depois tenta justificar. Essa justificativa é o ego correndo atrás do estrago. Ele cria histórias para aparecer no controle, histórias convincentes, mentiras úteis. Agora sente o golpe. Você não vive no presente. Você vive lembrando e antecipando. Passado e futuro te sequestram. O presente é o único lugar onde a consciência pode existir. E você quase nunca está lá. Está sempre ausente, dormindo de olhos abertos. Gurdjieff chamava a prática central de lembrar de si. Não é lembrar de um conceito. É lembrar de estar aqui, agora, sentindo o corpo, observando a mente, sem se perder. E isso parece simples. E é por isso que o ego despreza. O simples ameaça o complexo. O real ameaça o falso. Perceba a resistência. Uma voz diz, isso é impossível. Outra diz, já entendi. Outra diz, depois eu vejo. Todas são defesas. O ego muda de roupa, mas é o mesmo ator. Ele só quer continuar mandando. Porque se a presença cresce, ele encolhe. Você não precisa acreditar em nada disso. Acreditar é coisa do ego. Você precisa verificar, observar-se durante o dia. Ver quantas vezes você se identifica, ver quantas vezes esquece de si. Essa observação não muda nada no começo, mas ela enfraquece o automático, lentamente, de forma real. Agora vem a humilhação final do ego. Ele não é forte, ele é repetitivo, ele não é inteligente, ele é previsível, sempre reage do mesmo jeito aos mesmos estímulos. O despertar começa quando você vê isso sem ódio e sem orgulho. Apenas vê. Ver é poder.
Sente o alívio estranho que surge junto com o desconforto. É a alma respirando um pouco mais livre. A alma não grita, não se exibe, não argumenta. Ela é simples, presente, estável. Quanto mais você observa, mais percebe a diferença entre barulho e silêncio. Você pensa que precisa mudar de vida. Não, precisa mudar de estado. A mesma vida, vista com presença, vira outro mundo. A mesma situação, sem identificação, perde força. Isso não é pensamento positivo. É mecânica da consciência. O ego vive de reações. A presença vive de percepção. Agora olha para a sua rotina. Quantas coisas você faz sem estar lá? Comer sem sentir. Andar sem perceber. Falar sem ouvir. Esse é o sono. Não é filosófico. É prático. E é aí que o trabalho começa. Não em ideias elevadas, mas no ordinário visto com atenção. O ego odeia isso porque perde o palco. Ele quer drama, quer narrativa, quer importância. A presença não dá palco. Ela observa. E quando observa, o ego murcha. Não porque foi combatido, mas porque foi visto. Aqui surge uma ameaça real. Se você continuar observando, não poderá mais se enganar do mesmo jeito. As desculpas ficam fracas. As mentiras ficam óbvias. A vida exige responsabilidade, não moral, existencial. Você passa a responder por si mesmo. E isso leva a uma pergunta que não fecha. Se você não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem sua história, o que permanece quando tudo isso é observado? E se esse algo começar a viver em você com mais força amanhã, o que exatamente morre? Você começa a perceber algo incômodo. Quanto mais observa, menos controle sente. Isso assusta o ego. Ele sempre prometeu controle, prometeu segurança, mas nunca entregou. Ele só adiou, só distraiu. E agora, sendo visto, ele entra em pânico silencioso, porque o ego só funciona na escuridão. Repara como ele tenta se apropriar até disso. Ele diz: estou observando bem. Mentira. Ele quer virar o observador. Quer roubar o lugar da consciência. Esse é o truque mais refinado. Gurdjieff alertava. O ego aprende rápido a imitar. Por isso o trabalho exige vigilância constante. Não entusiasmo. Atenção. Sente o cansaço que aparece. Não é físico. É o cansaço de não poder mais dormir do mesmo jeito. Antes, a inconsciência era confortável. Agora, algo vê. E ver cansa no início. Porque você percebe o quanto viveu ausente. Isso dói. E precisa doer. Você começa a notar micro-reações. Um comentário simples te altera. Um atraso te irrita. Um olhar te ameaça. Antes você chamava isso de normal. Agora vê a máquina funcionando. Alavancas internas puxadas por qualquer estímulo externo. Isso não é vida, é condicionamento. O ego se defende dizendo: mas todo mundo é assim. Exato, esse é o ponto. A maioria dorme, a maioria vive sem presença. A maioria morre sem jamais ter estado realmente viva. O quarto caminho não é para a maioria, não porque seja elitista, mas porque exige esforço consciente contínuo. Agora vem o choque silencioso. Ninguém vai te acordar. Nenhum mestre, nenhum vídeo, nenhum livro. O trabalho é interno, diário, cru, invisível. O ego odeia isso porque não pode terceirizar, não pode culpar, não pode transferir responsabilidade. Observe como você foge de si mesmo. Celular, pensamentos, planos, fantasias. Tudo serve para não ficar aqui. Agora, presente. O agora é perigoso para o ego. No agora, ele não tem história, não tem personagem. Ele fica exposto. Você começa a perceber que a dor não vem da observação, vem da identificação. Quando você observa a raiva, ela enfraquece. Quando vira a raiva, ela domina. Isso é verificável, simples, direto, e muda tudo. Gurdjieff falava de esforço consciente e sofrimento voluntário. Não é masoquismo, é escolher sentir o desconforto de não reagir, de não se justificar, de não se defender. Esse pequeno sofrimento quebra o padrão automático. É aí que algo novo começa a nascer. O ego grita internamente. Isso é exagero? Isso é radical? Claro que é. O sono é profundo. Choques leves não acordam quem está anestesiado há décadas. Você precisa ver o quão mecânico é para desejar sair disso. Sem desejo real, nada acontece. Você começa a notar momentos raros de presença. Pequenos, breves. Um segundo de clareza. Um instante sem comentário interno. Esses momentos não são espetaculares. São simples, mas são reais. E o ego odeia porque não consegue controlá-los. Agora sente a inversão. Antes você queria experiências espirituais. Agora percebe que o real trabalho é remover ilusões. Não é adicionar luz. É retirar ruído. Não é subir.
é descer até o que é verdadeiro. Isso desmonta toda a fantasia espiritual moderna. O ego tenta negociar. Posso mudar um pouco, posso melhorar. Gurdjieff era claro. Melhorar o ego não desperta ninguém. Um ego educado continua sendo ego. Um ego espiritual continua sendo falso. O trabalho não é melhorar a prisão, é sair dela. Você começa a ver o ridículo das próprias reações. E isso é bom. O senso de humor nasce quando a identificação cai. Você se vê agindo como máquina. E pela primeira vez, não se leva tão a sério. Isso enfraquece o ego mais do que qualquer ataque direto. Sente a estranheza, uma parte sua quer continuar. Outra quer parar agora. Essa divisão é real, não é metáfora. O trabalho acontece exatamente aí, no meio do conflito. Se você foge, dorme. Se observa, algo se reorganiza. Você começa a desconfiar das próprias certezas. E isso é saúde. O ego vive de certezas. A consciência vive de investigação. Quanto mais certeza você sente, mais provavelmente está dormindo. O despertar começa com dúvida honesta. Agora percebe o perigo real. Uma vez visto, não dá para desver. Mesmo que você tente voltar ao automático, algo sabe. Algo lembra, algo observa. E isso cria uma tensão permanente. O ego chama isso de incômodo. A alma chama de verdade. Você começa a sentir responsabilidade sem culpa. Não é sou errado, é estou ausente. E a ausência pode ser trabalhada. Culpa paralisa, observação ativa. Essa diferença muda tudo. O ego pergunta, quanto tempo isso leva? Essa pergunta já é uma fuga. O trabalho não acontece no tempo psicológico. Acontece agora, sempre agora. Cada vez que você lembra de si, algo muda. Cada vez que esquece, a máquina retoma. E aqui surge um vazio estranho. Velhas motivações perdem força. Antigos desejos parecem rasos. O ego entra em crise porque sua energia vinha disso. Mas esse vazio não é perda, é espaço. Espaço para algo mais real se manifestar. Você começa a perceber que ninguém pode confirmar isso por você. Nenhuma aprovação externa, nenhum aplauso. O trabalho é invisível, solitário, silencioso. E exatamente por isso, verdadeiro. E agora a pergunta continua aberta, martelando sem resposta pronta. Se o ego não é você, se a máquina pode ser observada, se a presença pode crescer, o que exatamente em você está começando a acordar agora? E até onde você está disposto a ir sem fugir de si mesmo? Você começa a notar algo sutil e perigoso para o ego. A pressa diminui. A urgência falsa perde força. Aquela necessidade de provar, correr, responder, vencer, enfraquece. O ego ele vive de pressa, porque a pressa impede a observação. Quando você desacelera por dentro, ele perde terreno. Repara como o ego tenta transformar isso em identidade nova. Agora sou alguém consciente. Mentira refinada. Mais uma máscara. Gurdjieff alertava. O ego troca de roupa, não de natureza. Se você se orgulha de observar, já caiu de novo. A observação real é silenciosa, sem dono. Você começa a perceber o quanto fala sem saber por quê. Palavras automáticas, respostas prontas. Opiniões herdadas. Falar virou reflexo. E cada vez que você fala dormindo, reforça a máquina. O silêncio consciente começa a parecer mais verdadeiro do que 1000 explicações. Sente a solidão que surge. Não a solidão social. A solidão de não poder mais se esconder na multidão. Quando você vê a mecanicidade, conversas vazias cansam. Dramas repetidos perdem sabor. O ego chama isso de isolamento. A presença chama de clareza. Agora vem um medo mais profundo. Se o ego enfraquece, quem você será? Essa pergunta assusta, porque o ego sempre ocupou todo o espaço. Ele gritava, fazia barulho. A essência é discreta. Não se impõe. Não seduz. Ela apenas é. Você começa a notar pequenas escolhas reais surgindo. Não escolhas emocionais, mas momentos em que você não reage, não responde, não se explica. Esses instantes são raros, mas são ouro. Neles, a máquina falha, e algo vivo aparece. O ego tenta usar a culpa para retomar o controle. Você devia ser melhor. Está falhando. Truque antigo. Culpa também é sono. Observação não julga, ela vê. E ver já é ação. O trabalho não precisa de violência interna, precisa de precisão. Perceba como o corpo muda quando você observa. A respiração desce, os músculos soltam, o corpo reconhece a presença antes da mente. O corpo sempre soube, foi a mente mecânica que sequestrou tudo. Agora surge uma clareza dura. Ninguém te enganou. Você participou do próprio sono, por conforto, por medo, por preguiça. Essa verdade machuca o ego, mas devolve poder, porque o que foi criado pode ser desmontado. Você começa a entender que despertar não é um evento,
É uma luta diária contra o esquecimento. Você lembra, esquece, lembra de novo. Esse ciclo é o trabalho. Sem glamour, sem promessa final, apenas esforço consciente e repetido. E a atenção permanece aberta, sem alívio fácil. Se cada momento de presença enfraquece a máquina e cada momento de esquecimento a fortalece, o que você vai alimentar quando esse vídeo acabar e ninguém estiver te observando além de você mesmo? Se você sentiu desconforto, não fuja. Esse incômodo é o ego perdendo espaço. O sono começa a rachar quando você vê que não é a máquina. A partir daqui, só existe uma escolha silenciosa que ninguém pode fazer por você: continuar funcionando ou começar a estar presente de verdade. E essa decisão não termina aqui.